É interessante que quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, o que a gente aprende é que os evangelhos, na sua totalidade, eles têm um ponto alto, que é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse momento da crucifixão de nosso Senhor é o momento que decorre como entendido pela comunidade cristã e a nossa experiência de fé como o momento mais importante da vida de Cristo. Decorre dele a ressurreição, e aí, os atos após a ressurreição, mas sobretudo também tudo aquilo que foi anterior a essa experiência. A realidade de Cristo fazendo as suas intervenções na realidade humana, mudando as condições das pessoas. Vamos pensar sociologicamente agora que um homem que tinha as mãos atrofiadas não poderia trabalhar no seu tempo. Jesus não foi lá e deu comida para ele. Jesus não fez assistência, mas ele curou. Ele curou aquilo que atrofiava. E a grande missão da igreja é curar o que nos atrofia. Porque quando nós somos atrofiados, a gente perde a força. E quando nós perdemos a força, de fato, a nossa capacidade de resistir às tentações e a tudo mais, e até mesmo os processos sociais, são bastante complicados. E aqui está, num primeiro momento, o Evangelho, no seu capítulo 3, já dizendo, olha, esse jeito de agir de Jesus incomoda. Vão matá-lo. Porque matam tudo o que é bom. Matam tudo o que liberta. Matam tudo o que de fato é importante. E assim vai acontecer com Jesus no momento derradeiro. Mas o que chama a atenção de Deus não é a força dos homens poderosos, como nós nos enganamos. Talvez se nós fôssemos um dos discípulos lá no longínqua Jerusalém, na Judá, na Galileia, nós iríamos nos encantar com aqueles fariseus, com aqueles sacerdotes, homens altos, porque comiam muita carne, diferente da maioria das pessoas, com a pele vistosa, não tinham quase doenças, porque eram bem alimentados, diferente de todos aqueles que trabalhavam pelo dia, aqueles que, como os levitas, também recebiam essa missão de trabalhar a unidade do povo pela fé, mas que tinham transformado a força integradora de Deus no meio do povo, que é uma religião verdadeira, e da integração do povo com Deus em uma força política. E aqui, o leão que ruge, que é o Evangelho de Marcos, ele rasga essa relação odiosa. Nenhum judeu religioso daquela época gostava de Herodes. Herodes construiu na frente do templo um palácio para um governador romano ficar alguns dias, que foi onde Pôncio Pilatos encontrou Jesus, palácio chamado de Antônia. Uma porção de judeus faziam conjecturas, processos para derrubar Herodes, porque Herodes, tanto o pai quanto o filho, que nós estamos ouvindo aqui, eram partidários de Roma, não tinham ascendência religiosa. Esse aqui mesmo tinha, o filho do Herodes o Grande, ele tinha uma avó que tinha sido judia, nada mais que isso. Não eram judeus, mas mesmo assim maquinavam. E aqui, olha que interessante, como o Evangelho mostra, os partidários de Herodes, junto com os fariseus. Quem se odeia estava unido, porque o ódio a quem faz o bem e vive com amor é maior.
porque a lei se confundiu com preceitos, por exemplo, do sábado, e não com o amor, que evidentemente Jesus revela. Mas eu pergunto, será que é só a hipocrisia que a própria revelação mostra que Jesus não se aproxima dela, dada a esses homens poderosos na religião e poderosos no meio civil de então? Será que é isso só? Porque ao mesmo tempo Jesus mostra homens absolutamente poderosos e frágeis nos evangelhos. A resposta que nós daremos para eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes da Eucaristia, é a voz de um poderoso centurião, ou seja, que comandava inúmeros soldados de Roma, mas que mostra uma fé maior do que aqueles que deveriam conhecer de verdade a palavra. Então, amados, a primeira chamada de atenção que a liturgia nos dá hoje é: espera lá, de que lado você está? Como você se coloca na fé? E será que de fato você se aprofunda na vontade de Deus, ou você quer que a sua vontade prevaleça? E aqui é que está o que a primeira leitura nos ajuda a compreender, e também a mártire de hoje. Santa Inês tinha um voto de castidade. Esse voto de castidade, feita por amor a Cristo, deveria ser rompido porque, naquela época, um poderoso, filho do prefeito de Roma, o cara que governava Roma, queria aquela bela jovem, porque ela era muito bela, muito frágil ao mesmo tempo. E ela, não aceitando casar com este homem, ela foi obrigada a passar um tempo grande em um prostíbulo sagrado, onde havia a prostituição sagrada. E mesmo lá, ela se mantém pura e fiel a Cristo. Nós estamos falando de 1800 anos atrás. E descobrindo que ela mantinha-se pura, um castigo maior lhe foi dado: vamos tacá-la na fogueira. E ela não queimou. Já que ela não queimou na fogueira, o fogo desviava dela, vamos decapitá-la. E assim ela foi. E é por isso que ela segura o cordeirinho. Quando a gente vê uma ícone, ela segura um cordeirinho, porque o cordeirinho também era decapitado. Mas é interessante, eu vou falar aqui, lembrei da Ariadne, que é de letras, a palavra ignis, que vem de fogo, vem justamente dela. Ela não tinha necessariamente esse nome, mas a palavra que inspira para nós, ignição, tudo que pega fogo, é justamente de ignes, que é essa que não pegou fogo, e justamente como a nossa tradição e a nossa língua são muito ligadas. Por que Deus olha o pequeno e valoriza o pequeno, como valorizou Davi? A gente está ouvindo uma história nesses últimos dias que eu acho fantástica, porque eu repito aqui: você quer ler a Bíblia? Pode ler de Mamana Caducano, mas faça a leitura em 3 anos, acompanhando a liturgia de cada dia. Você vai ver que riqueza muito maior que é compreender, inclusive no tempo, toda a história bíblica. Então a gente está ouvindo, Israel estava se achando fraquinha. Ela falou: nós precisamos de um rei. Aí juntou as 12 tribos, vamos pegar o mais forte, o mais bonitão, o mais garboso. Escolheram Saul. Ainda Deus advertiu: vocês acham que vocês querem ter reis igual? Aí chegou Saul, foi lá, mas não era fiel a Deus. Foi Deus que o elegeu, o Samuel o consagrou, mas aí na luta lá com os amalecitas, ele foi lá, Deus tinha falado: não pega nada. Ele foi lá, pegou o ouro, pegou um gado lá para queimar, mesmo para Yahvé, Deus tinha dado uma ordem diferente. Aí o Samuel chega e fala assim: rapaz, você perdeu a unção. Aliás, nós falamos disso na segunda. Você perdeu a unção, você não é mais rei de Israel.
Porque o rei de Israel foi eleito para antes obedecer a Deus e não aos homens, antes obedecer a Deus e não aos poderosos. E essa dinâmica muito interessante fez com que Israel descobrisse que ele não era o verdadeiro rei. E aí ele pegou, ouviu, rezou, ofereceu sacrifícios e descobriu que o mais fraquinho dos filhos de Jessé que seria o rei. Molequinho, gaguinho, fraquinho, loirinho, bonitinho, porque a virilidade era o contrário da beleza, foi lá e ungiu Davi. E Davi tinha que se mostrar, então se mostrou um valente guerreiro. Foi o único a derrubar Golias. Foi o único a obter a vitória diante dos filisteus, que era uma nação mais forte, porque estava acostumada com a guerra e, além disso, dominava a produção de ferro e, portanto, tinham matérias, para lutar, tinham armamentos muito mais poderosos e eram muito mais bélicos do que os bons judeus. Mas assim, Davi demonstrou uma coisa: a sua fraqueza, que foi fortalecida pela força que Deus lhe dava. Por isso, quando nós falamos dos doentes hoje, dos enfermos, e hoje, como eu disse, nós vamos rezar pelos enfermos, tem colocado já no nosso coração tudo isso, a gente tem que perguntar o que essa fraqueza de hoje pode me fazer mais forte. E a fé é isso. A fé é uma experiência de hipertrofia, ou seja, de ganhar músculos para que de fato a gente possa amar. Porque amar é o que é eterno em nós. Tudo passa, tudo vai passar. Mas o amor não. E o que o amor nos mostra é que nós somos vitoriosos, como Cristo foi, na cruz, como Inês foi, no martírio, quando de fato o projeto de Deus está na nossa vida e não o nosso. Então, a gente sai para a luta do dia a dia com as nossas guerras. Como uma vez um jogador de futebol falou assim: eu entrei, rezei e nós conseguimos a vitória. E eu falei: olha, será que quem era do outro time não rezou? Diferente nos planos de Deus é assim: você quer ter uma vitória garantida? Lute a batalha de Deus e não a sua. Construa a vontade de Deus e não a sua. Se a vontade de Deus para a tua vida é a pureza de corpo, como Inês, não vai ser morando num prostíbulo que você vai se corromper, não vai ser num trabalho que você vai se corromper, não vai ser em lugar nenhum, não vai ser diante do fogo que você vai queimar. Agora, se você chama Deus para as tuas lutas, meu irmão, nem sempre a vitória é certa. Porque quando eu sou chamado para a briga que Deus me dá, que é a salvação dos homens, a minha e de todos, eu sou como uma criança que talvez tenha apenas 5 pedras nas minhas mãos e nada mais que isso. Mas eu sei que com aquilo eu vou vencer. Quando eu quero que Deus vença as minhas batalhas, egoístas muitas vezes, aí eu posso sair com um míssil balístico de 300.000 megatons, a bomba atômica mais poderosa do mundo, que eu vou sair derrotado. Porque quando eu me faço fraco, e eu faço Deus grande, a vitória é dele. Porque quando eu me faço forte e Deus pequeno, a vitória é minha. E Deus não prometeu nada, além da cruz para cada um de nós. Qual é a vitória que Deus quer dar na tua vida hoje?
é a doença, é sobre a doença, tenho certeza que essa vitória virá. Mas você vai sarar para quê? Para continuar o mesmo rabugento, a mesma rabugenta? Você vai sarar para quê? Para servir a Deus da mesma maneira que você serviu hoje? Ou você vai levantar para se colocar a serviço, para dizer: Senhor, ajuda eu ganhar essa minha batalha, para que eu saia vencedor com a tua. E eu não tenho dúvidas, e eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Quando eu assumo a briga de Deus, as minhas são vencidas facilmente. Porque quando eu me faço fraco, Deus é maior. E Ele mostra a sua força. Porque quando eu me mostro perdido, mas querendo o seu caminho, Ele me indica o seu caminho. Quando eu me mostro sem vida, fraco, derrotado, pecador, Ele me dá a sua vida. E é assim que a gente constrói verdadeiramente o nosso encontro com Deus. Então, amado, amada, diante de todos os problemas, diante de todas as disputas e guerras que muitas vezes a gente tem, até conosco mesmo, vamos pedir ao Senhor: qual é a sua vontade? Como eu vou aprender nessa guerra? Qual é a vitória que o Senhor quer para a minha vida? E aí eu tenho certeza que nenhuma dessas batalhas serão perdidas. Nenhuma. Está aqui Inês, que venceu para o céu. Nós conhecemos uma porção de santos também que passaram pelo martírio. Está aqui a nossa vida, as nossas dificuldades colocadas diante do altar, e a vontade de Deus que se revela em puro amor. Mesmo quando a gente não merece, Ele nos ama. Esse é o maior sinal da nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.